Bom dia a todas e a todos. De fato, tem pessoas morrendo, pessoas desaparecidas. A gente está passando pela maior tragédia do nosso estado. E tem pessoas subindo nessa tribuna e faltando com a verdade. Então, para iniciar esse tema, a gente precisa fazer um resgate histórico sobre a questão da dívida. Nós tivemos parte do governo Sartori, parte do governo Leite, que deixou de pagar a dívida. O que fez a gente deixar de pagar 16 bilhões de dívida. Nós, daí, no governo Leite, fizemos um regime de recuperação fiscal, um acordo com o governo Bolsonaro, onde boa parte dos deputados de direita que estão culpando os deputados agora estavam de acordo com esse regime de recuperação fiscal. Peço a palavra, senhor presidente. E passaram de 16 bilhões de reais da dívida não paga para 32 bilhões de reais. Ou seja, eles duplicaram o valor da dívida. Isso sim coloca o nosso estado num local muito ruim. Isso sim é dizer que não se preocupa com o nosso estado. Isso sim é botar a dívida na culpa do povo. Isso precisa ser dito. A gente precisa contar com a verdade quando a gente sobe nessa tribuna. Então a gente precisa entender da dívida, entender quais são os deputados que votam para endividar ainda mais o nosso estado quando a gente quer falar de dívida do estado aqui. E o PT votou contra o regime de recuperação fiscal. Mas daí para falar agora da suspensão da dívida por 36 meses, que trouxe uma economia de 11 bilhões, e a anistia de 36 meses de juros, que trouxe a economia de 12 bilhões, somando assim uma economia de 23 bilhões para o Estado, perto de várias outras medidas que o governo federal tem trazido, juntamente com a deputada Denise Pessoa, que tem trazido aqui para a cidade de Caxias do Sul, e especificamente, a gente está ainda numa disputa mesquinha de esquerda e direita. Sério, gente, que num momento tão importante da nossa história, é isso que a gente vai ficar debatendo? Depois as pessoas vêm dizer que nós políticos estamos aqui dentro da Câmara de Vereadores, gastando dinheiro público, sem discutir política séria. Vocês reclamam? Eu tô dando direito a essas pessoas falarem isso, porque nesse momento é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos perdendo tempo para debater algo que não vai mudar em nada a vida das pessoas. Estamos perdendo tempo ao invés de pensar coisas práticas que nós poderíamos estar fazendo. Coisas práticas para ir lá e ajudar as pessoas. Políticas públicas que fizessem diferença na vida das pessoas nesse momento. Essas duas emendas eram inconstitucionais. Enquanto vereadores, mesmo sendo de primeira legislatura, era o mínimo nós entendermos isso. E se nós ainda não entendermos, eu espero que quem for se candidatar novamente para concorrer para o ano que vem, entenda e comece a estudar um pouco mais qual que é a tarefa de quem concorre ao legislativo, seja para deputado ou seja para vereador. Que renúncia de receita, que emenda como essa, não é nossa tarefa apresentar. E que não seja populista, que não seja oportunista da nossa parte falar que é da nossa incumbência apresentar coisas como essa. Porque é, no mínimo, uma vergonha a gente se aproveitar da dor alheia para crescer politicamente, principalmente enganando o povo num momento como esse e com discursos como o que está sendo feito aqui. Para finalizar a minha fala, eu quero usar um exemplo que não fala sobre renúncia de despesa, mas sobre uma votação que nós tivemos aqui. Nós votamos 1.100.000 para materno-infantil do Hospital Virvi Ramos. Eu quero dizer aqui, se a bancada do PT, vou usar nós como exemplo, apresentássemos que nós tivéssemos que dar 200 mil reais
Vocês iam votar favoráveis? Para concluir, senhor presidente. Não iam votar favoráveis. Iam dizer que é inconstitucional. Daí nós ia sair dizendo que todos vocês aqui, inclusive o prefeito, são contra a maternidade. São favoráveis às mulheres ter seus filhos na rua ou ter seus filhos nas outras cidades. Vocês iam dizer que está errado, não iam? Iam dizer que nós estávamos sendo populistas, oportunistas. E é isso que a maioria de vocês está sendo agora. Muito obrigado. Obrigado. Próximo